Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Capítulo 29. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, grandemente, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Vanderlei, irmã Tauana, que fez o convite, pela oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu prometo para os irmãos que serei breve, até porque os irmãos esses dias devem estar abusados de olhar para minha cara aqui pregando, né? E eu entendo os irmãos, né? O pastor disse assim: a gente vai pregando, os argumentos vão acabando, e é verdade, meu irmão. Mas serei breve, é o objetivo. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4, versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Diz assim: as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Os irmãos, sabido a maioria dos irmãos, os grandes feitos que Deus fez na vida do povo de Israel. Moisés, no capítulo 29, ele vai recapitular acerca da trajetória do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, e mostrar os grandes feitos que Deus fez na vida daquele povo. E o texto que nós lemos fala das grandes provas, os sinais e as grandes maravilhas que os olhos do povo de Israel viram. As 10 pragas que Deus mandou no Egito para confrontar os deuses do Egito. A maravilha da abertura do Mar Vermelho. A derrota do exército de Faraó, que morreu nas águas do Mar Vermelho. O maná que Deus derramou do céu. As cordonizes que Deus fez voar abaixo, a altura que o povo alcançasse para comer carne. As águas de Mara, que era amarga, e Deus fez elas se tornarem potável para o povo beber. A rocha que jorrou água quando o povo estava sedento. A derrota dos inimigos de Deus, que Deus derrotou através do povo impotente de Israel. Tudo isso foi grandes prova da grandeza do poder de Deus,
sinais e grandes maravilhas que Deus fez aos olhos do povo de Israel. Mas o texto diz: porém, não vos tem dado, Senhor, um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Olha, irmão, desde o dia que eu descobri esse texto, não que eu li, que eu descobri esse texto, ele tem feito parte da minha oração diária, porque eu tenho a sensação que eu sou tão ignorante a respeito de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, das doutrinas de Deus, da vontade de Deus. Eu tenho a sensação que eu tenho uma cegueira que não me deixa ver as maravilhas de Deus, a vontade de Deus. E eu tenho a sensação também de uma surdez espiritual que Deus precisa romper ela. Por isso esse texto ele tem feito parte da minha oração diariamente, aonde eu oro a Deus pedindo um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque nada valida a ausência dessas três coisas na vida de um crente. Nenhum milagre, nenhuma maravilha, nenhum sinal valida a ausência de um coração entendido, de olhos abertos para ver e de ouvidos para ouvir. Nada valida a ausência dessas coisas. Você pode ser bem estabelecido, estruturado financeiramente. Você pode ser rico, você pode ser bem de vida, bem sucedido, ter um bom emprego. Você pode ter um conhecimento teórico das coisas, da vida, da Bíblia, da teologia, mas nada disso valida a ausência de um coração entendido, de olhos abertos para ver e de ouvidos para ouvir. Eu necessito de um coração para entender, de olhos para ver, de ouvidos para ouvir. Aleluia, aleluia. Salomão, quando ele vai assumir o trono, o reinado de Israel, e ele se depara diante da grande demanda, e ele diz: Senhor, eu sou um menino, eu sou uma criança, o povo é numeroso, a demanda é grande, a responsabilidade é grande. Eu sou um menino incapaz de governar esse povo. E eu estou diante de ti. E Deus diz assim: Salomão, pede o que queres que eu te dê. Salomão disse assim: eu quero que o Senhor use de misericórdia como o Senhor usou com teu servo Davi. E me dê um coração entendido para julgar esse povo, para que prudentemente eu possa discernir entre o bem e o mal. E o texto diz, e isso pareceu bem aos olhos de Deus. E Deus disse: Salomão,
como tu não me pediste riqueza, nem longos dias de vida, nem a vida dos teus adversários, eu te darei um coração sábio e entendido, mas tão entendido que antes de ti nunca houve, nem depois de ti haverá. Aleluia, 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 porque essas coisas é só Deus que dá. Essas coisas é dom de Deus. Ter coração para entender é um dom de Deus. Olha o que o texto diz: Deus não deu um coração para entender, porque essas coisas é Deus que dá. Quando nós reconhecemos a nossa impotência, a nossa incapacidade, a nossa ignorância diante da demanda que está na nossa frente, nós pedimos para Deus: dá-me um coração entendido, porque eu não quero governar com minha própria sabedoria, ó Senhor, e Deus dará um coração entendido para aqueles que desejam. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo sempre ele vai lutar, e lutar para que nós não possamos entender a palavra de Deus, a vontade de Deus. Porque se nós entendermos a palavra de Deus, a vontade de Deus, certamente iremos frutificar no reino, iremos dar prejuízo para o reino das trevas. Jesus, explicando sobre a parábola do semeador, ele fala sobre alguns tipos de semente. Ele diz que uma semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Outra caiu entre os pedregais, outras caíram entre os espinhos, outra caiu na terra boa. Mas a semente que caiu na beira do caminho, Jesus disse, é aquele ouvinte que ouve a palavra do reino e não entende. E vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E ele não vai frutificar. Olha aonde o diabo tem acesso, irmão. Olha o acesso do diabo no coração. Todas as vezes que nós nos sentamos para ouvir uma palavra, um ensino da palavra, o diabo sempre vai lutar para que não possamos entender a palavra de Deus, a vontade de Deus e o que Deus quer da nossa vida diante da exposição da palavra. Ele sempre vai lutar para arrebatar essa semente que está sendo lançada no nosso coração, porque se essa palavra ficar no nosso coração e nós entendermos a palavra e a vontade de Deus, certamente nós vamos frutificar. Então o diabo vai querer ter acesso ao nosso coração para arrebatar essa palavra, essa semente que foi semeada. Aleluia, aleluia. E nós somos pentecostais, e como pentecostais, no nosso culto há lugares para a emoção, para o glória a Deus, para a manifestação do Espírito Santo. Há lugar para o culto racional. O culto pentecostal, ele é pentecostal, mas também ele é racional. É o culto que você vem aqui, você ouve a palavra, se emociona, glorifica a Deus, sente a presença de Deus, mas ao mesmo tempo você sai daqui entendendo a palavra, o que foi pregado aqui, porque não justifica eu pular da glória, falar línguas estranhas, me emocionar, chorar,
e não entender, ou passar alguns dias, se alguém perguntar o que foi pregado, a gente não saber e não entendeu nada. Porque tem muita gente que é assim. Depois que passa 2 dias do culto de ensino, se a gente perguntar o que foi ensinado, aleluia. E quando é que o culto é bom, irmão Adilson? O culto é bom quando eu venho aqui, dou glória a Deus, me emociono, levanto a mão, sinto a presença de Deus, mas acima de tudo isso, eu saia daqui entendendo a palavra de Deus. A semente que foi semeada precisa permanecer no nosso coração, para que possamos frutificar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Moisés diz: até os dias de hoje, Deus não tem dado para vocês um coração para entender. O tempo passou. É como se Moisés estivesse dizendo: olha o tempo que vocês têm de crente. Olha o tempo que vocês servem a Deus. Olha o tempo que vocês estão na igreja. Olha o tempo que Deus vem falando e fazendo maravilha no meio de vós. E vocês até hoje não têm um coração entendido. Irmão, diz para mim se isso não é preocupante. Aleluia. Aleluia. Nada valida a ausência de um coração que não seja entendido. Outra coisa que Deus não tem dado para vocês: Deus não tem dado olhos para ver. Aleluia. Vocês têm visto fisicamente, vocês não têm visto espiritualmente. Há uma cegueira espiritual, aleluia, que Deus precisa romper. Interessante é que esse texto ele vai se repetindo, pastor, ao longo da progressão da revelação de Deus nos textos sagrados. E depois, se você quiser ler, você pode pegar Isaías capítulo 9, Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 8, João capítulo 12. Esse texto ele vai se repetindo assim, falando de coração não entendido, de olhos fechados e de ouvidos surdos. Algumas pessoas dizem assim: não, é porque Deus predestinou essas pessoas para não entender. Deus predestinou essas pessoas para que eles não tenham olhos para ver. Deus predestinou essas pessoas para que eles não tenham ouvidos para ouvir. E é mentira. Quando o texto diz que tanto Isaías capítulo 9, Mateus capítulo 13, João capítulo 12, que Deus não deu para eles coração entendido, olhos abertos, ouvidos para ouvir, é por causa da teimosia do povo. É porque o povo não atentaram para os feitos de Deus, para a vontade de Deus. Aí Moisés diz: Deus não tem dado olhos para ver. Nós precisamos, eu preciso de olhos para ver. Eu preciso clamar a Deus para que Deus me dê olhos para ver. Irmão, é
tão sem graça, mas tão sem graça, enfadonho, a gente parar para ler a Bíblia, a gente não vê nada. É tão sem graça, é tão enfadonho a gente olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, e a gente não conseguir ver, contemplar Deus, contemplar as belezas de Deus. É por isso que o salmista no Salmo 119, no versículo 18, ele diz assim: clamando a Deus, abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia, eu quero ler a Bíblia e quero ver as maravilhas da tua lei, a beleza da tua lei, a glória da tua lei. Aleluia. Aleluia. Eu preciso de ter olhos para ver. Olha um texto, irmão, que ilustra este ponto. Marcos capítulo 8, versículo 22. Jesus cura um cego de Betsaida. A Bíblia diz que trouxeram-lhe um cego e rogaram por ele que tocasse. E o texto diz que Jesus, tomando o cego pela mão, levou ele para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Aí o texto diz, levantando ele os olhos, disse: eu vejo os homens como vejo árvores que andam. E o texto diz, e dito isto, tornou-lhe, pois, a mão sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e via todos claramente. Pergunta que não quer calar é por que Jesus não curou esse homem instantaneamente. Por que Jesus curou esse homem tocando nele 2 vezes, de 2 etapas, de 2 estágios? É porque isso aqui, irmão, não se trata somente da cura do cego. Isso aqui não é apenas uma cura física. Jesus estava rodeado dos seus discípulos. Jesus estava querendo ensinar lições espirituais para os seus discípulos, que eram cegos tanto como esse homem aqui, que não tinha olhos para ver como esse homem aqui. Que nos versículos que antecedem esse texto, Jesus diz assim: tendo olhos não verdes, versículo 18, ou melhor, versículo 17. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoai, que não tendes pão, não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não verdes, tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais? Olha, Jesus está falando isso para o discípulo dele. Depois que Jesus fala isso para o seu discípulo, ele cura o cego em 2 etapas. Por quê? Porque os discípulos estavam igualmente este homem cego aqui. E Jesus vinha trabalhando na vista. Jesus vinha trabalhando na visão espiritual dos discípulos, como Jesus curou esse cego aqui, aos poucos, progressivamente. Porque quando o povo estava preocupado com a identidade de Jesus, e o povo perguntava quem era Jesus, e perguntaram por discípulos, ele dizia: é Jeremias, João Batista, é Elias, é algum dos profetas. E disse: tu, Pedro, que dizes? Pedro diz assim: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Olha a visão de Pedro, irmão, começou a abrir. Pedro viu uma parte, mas não viu o todo. Aleluia. Ao mesmo tempo que Pedro viu uma parte do Messiado de Jesus, ele não viu mais nada, porque quando Jesus disse: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, aí Pedro diz: Senhor, tem misericórdia de ti, não vai acontecer isso contigo. Jesus assim: para trás de mim, Satanás. Ao mesmo tempo que Pedro via, não via. Aleluia. Aí Jesus cura esse homem e diz assim: tu vê alguma coisa? Ele disse: eu vejo, Senhor, eu vejo homens que andam como árvores.
Porque Jesus não exigiu, da primeira vez que Jesus tocou no homem, Jesus não exigiu dele visão perfeita. Jesus perguntou se ele via alguma coisa. E ele honestamente, sinceramente, ele disse assim: eu vejo, mas a minha visão é incompleta. Eu vejo, mas eu não consigo discernir as coisas. Aleluia. Eu vejo, mas a minha visão é imperfeita. A minha visão é embaçada. Aleluia, eu não consigo ver completamente. Aí é quando Jesus toca a segunda vez, como que dizendo assim: o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até aquele dia. Aleluia. O Deus que começou a boa obra, Ele está começando a tocar, Ele está começando a abrir os nossos olhos. Aleluia. Basta que nós sejamos sinceros e honestos diante da nossa cegueira espiritual e dizer para Ele: Deus, eu sou cego, a minha visão é imperfeita, eu não vejo claramente, mas eu quero ver perfeitamente um dia eu quero ver perfeitamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, cura-me da minha cegueira, eu quero ver um dia perfeitamente. Aleluia. Jesus toca a segunda vez, colocou as mãos nos olhos do cego e fez ele olhar para cima, e a Bíblia diz: ele ficou restaurado e via tudo claramente. Ou seja, ele já não vê mais agora homem como árvore que anda, ele consegue discernir árvores de homem. Por isso, irmão, que eu preciso de ter olhos para ver. Eu preciso ter coração para entender, eu preciso ter olhos para ver. E a terceira coisa, e eu encerro, eu preciso ter ouvidos para ouvir. Porque às vezes eu sou tão surdo diante da voz de Deus. Às vezes eu reclamo, às vezes a gente reclama que não ouve a voz de Deus. Mas a gente não sabe que a gente não ouve a voz de Deus, não é porque Deus não esteja falando, é porque a gente é surdo. Porque Deus sempre está falando. Falta quem ouça. Aleluia. Deus sempre está falando, irmão. Falta quem inclina os seus ouvidos para ouvir, ou quem reconheça. Aleluia, que Deus precisa romper a surdez espiritual. E eu volto a repetir, essas coisas é dada por Deus. Ouvidos para ouvir também é dado por Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. Ouvidos para... que eu posso até ouvir, mas eu posso ouvir de mau grado. Eu posso até ouvir, mas não dar atenção. Deus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Obrigado.